Hoje, há quase uma semana depois de ter sido internado, o presidente Lula recebeu uma alta hospitalar em São Paulo. Ao sair do hospital, Lula também comentou a prisão de Braga Neto. Assuntos para ele, o Fabrício, que chega agora no Tá na Roda desse domingo. Fabrício Naitsky. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Koba, pessoal do Tá na Roda, todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente está aqui no bairro de Pinheiros, na frente da casa do presidente Lula, presidente que recebeu a alta hoje, uma alta relativamente surpreendente, considerando que a expectativa era entre amanhã e terça-feira para ele ser liberado do Hospital Sírio-Libanês, lá na região central de São Paulo, onde ele estava internado desde terça-feira. Falando inclusive em surpresa, Lula apareceu de surpresa na entrevista coletiva que estava sendo concedida pela equipe médica. Ele apareceu de chapéu, cobrindo ali os ferimentos na cabeça, falou com a imprensa, comentou sobre o caso, disse que está tranquilo, certo de que está curado e de que precisa apenas se cuidar. Diferente da expectativa inicial, Lula vai ficar aqui em São Paulo pelo menos até quinta-feira, aqui na casa dele mesmo, vai ficar sob observação até quinta-feira, mas em casa. E aí sim ele está autorizado a retornar para Brasília. O presidente comentou inclusive sobre o incidente lá no mês ainda de outubro, que acabou gerando todo esse problema que ele teve na cabeça, né? Ele falou sobre a história, já que ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, lá em Brasília, e ele falou que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: havia sido divulgado que ele teria tido uma queda enquanto ele cortava a unha do pé. Ele falou que não, que ele estava sentado e estava cortando a unha da mão. Já tinha cortado a unha, lixado. Quando fui guardar o estojo, ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei afastar o meu bumbum do banco. O banco era redondo e acabou que meu bumbum não levantou e eu caí e bati com a minha cabeça na hidromassagem e isso fez um estrago razoável. Essas são as palavras do presidente Lula sobre o incidente que acabou dando origem a esses ferimentos na cabeça. Em relação à internação dele aqui em São Paulo na última terça-feira, de forma emergencial, ele disse que estava sentindo ainda em Brasília durante o final de semana e na segunda-feira os passos mais lerdos, os olhos vermelhos e muito sono. E aí ele então foi conversar com a equipe médica, com a doutora Ana Helena Germoglio, que inclusive supervisionou toda essa internação no Hospital Sírio-Libanês, e que os médicos ainda lá em Brasília ficaram alarmados com a hemorragia intracraniana de 3 centímetros que foi descoberta ali na cabeça do presidente Lula, recomendando então que ele viesse imediatamente para São Paulo para fazer a cirurgia de emergência. Foram realizadas 2 cirurgias, uma na terça-feira, então, para drenagem do hematoma que foi encontrado na cabeça do presidente, e na quinta-feira foi realizada uma segunda cirurgia para evitar novos sangramentos e também para retirada do dreno. O presidente Lula, inclusive, deve permanecer o período de festas, Natal e Ano Novo, aqui. Ele deve permanecer, na verdade, em casa. Ainda não se sabe se vai ser aqui em São Paulo ou lá em Brasília, no Palácio da Alvorada, mas ele não deve viajar para a praia, como é costumeiro. O presidente costuma passar esse período de final de ano, principalmente ali no Forte dos Andradas, no Guarujá. O presidente Jair Bolsonaro também fazia isso com certa frequência, mas o presidente Lula deve permanecer em casa, a confirmar ainda se aqui em São Paulo ou em Brasília. O presidente que falou, inclusive, um pouco mais sobre esse período de internação, sobre esse período que ele passou no Hospital Sírio-Libanês. A gente separou esse trecho para trazer aqui para vocês. Então, eu estou voltando para casa agora, tranquilo, sabe, certo de que eu estou curado, que eu preciso apenas me cuidar. Eu preciso parar de fazer musculação um tempo. Eu preciso ficar pelo menos uns 60 dias, mais ou menos tranquilo, mas posso voltar a trabalhar normal. Eu vou apenas ficar com cuidado até em casa, na quinta-feira aqui em São Paulo. Vou fazer a última, sabe, tomografia e depois eu vou voltar a trabalhar. Eu tenho reunião ministerial para fazer até o final do ano. O presidente Lula também comentou sobre o caso da prisão do general Walter Souza Braga Neto, preso preventivamente ontem lá no Rio de Janeiro por conta do inquérito da Polícia Federal que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022, após a eleição de Lula e Alckmin no segundo turno. Walter Souza Braga Neto, general que era vice na chapa de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal alega então a tentativa de interferência do general. O presidente Lula afirmou que todas as pessoas aqui no país têm direito à
presunção de inocência, mas que se Braga Neto de fato tiver feito alguma coisa errada, ele terá que pagar por isso. Mais um trecho também que a gente separou para trazer aqui no Tá na Roda. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Bom, presidente Lula, como eu destaquei, Koba está aqui na casa dele, então, em Pinheiros. Chegou por volta de meio-dia, logo após a liberação, logo após a alta no Hospital Sírio-Libanês, lá na região central de São Paulo. Um trajeto de aproximadamente meia hora, dependendo do trânsito entre um ponto e outro. Fica aqui até quinta-feira e é a expectativa dele de retorno para Brasília, lá para o Palácio da Alvorada. Enquanto isso, ele fica aqui acompanhado da família. A primeira-dama Janja está aqui com ele. Também a equipe médica vai ficar monitorando a situação, mas a expectativa mesmo de retorno para Brasília só na quinta-feira. A gente vai seguir aqui acompanhando, caso tenha alguma novidade, para voltar aqui na programação da Jovem Pan e trazer as últimas atualizações. Koba. Seguiremos. Muito obrigado, Fabrício Naitsky, direto da frente da casa onde está o presidente Lula, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. Vamos repercutir, turma? Diogo da Luz, o presidente Lula invadiu a coletiva de imprensa dos médicos, né? Estava o Dr. Calil e uma equipe enorme ali de médicos que estavam cuidando do presidente, neurologista, enfim, várias especialidades. E ele simplesmente entrou, sentou na cadeira principal, pegou o microfone e começou a falar. Primeiro sobre a saúde dele, né? Como o Fabrício trouxe, e depois até comentou essa questão envolvendo o general Braga Neto. Como você vê o presidente Lula voltando? Porque me parece que a intenção foi demonstrar fisicamente, visualmente, de que ele está bem, apto para o serviço, né? Para amenizar algumas críticas e alguns burburinhos que nós tivemos no decorrer da semana a respeito da capacidade dele de permanecer na presidência. Algumas pessoas até criticaram o fato dele não ter transferido temporariamente a presidência para o Geraldo Alckmin. Inclusive, o senhor Diogo da Luz, é isso? Então, já que você criticou, comente, por favor. Diogo da Luz. Vou começar pela crítica. A minha crítica é principalmente pelo seguinte: poderia ter havido alguma complicação. Porque é um assunto que correu bem, felizmente, mas é delicado, pode complicar. E se ele ficasse incapacitado por 1, 2 meses, por exemplo, de exercer a presidência, a gente ficaria numa situação com o Brasil meio atrapalhado, porque é ele que passa o comando do país para o vice-presidente. Por isso que eu acho que ele tinha que ter passado ao vice e depois retomava de volta. E tem outra coisa, se ele assinou algo no dia que ele tomou, seja anestesia ou seja a sedação, a gente sabe muito bem, quem já tomou sedação, que todos os médicos dizem, não dirija um automóvel. Quem não pode dirigir um automóvel, não pode dirigir um país. E se ele assinou algo, alguém pode entrar na justiça e pedir a nulidade do que ele tem assinado. Essas são as razões. Agora, no mais, eu acho que ele não entrou de repente de surpresa. Entrou de repente extremamente combinado com os médicos. Duvido que não tenha sido pensado isso. Eu acho que foi de surpresa mesmo. Foi de surpresa, sem dúvida, mas de surpresa combinado com os médicos. Não tenho dúvida. Não acredito não. Mas de toda maneira, ele quis passar essa mensagem. Agora, o que ficou também claro na fala dele próprio é que ele vai passar essa semana sossegado em São Paulo para fazer novos exames mais adiante. Então, vai ficar por aqui, segundo ele disse. E não vai para Brasília e não vai atuar com intensidade na última semana de trabalhos do Congresso. Portanto, ele vai estar quieto e ainda devia ter passado o comando para o vice-presidente. Quanto ao que ele falou do Braga Neto, me parece que ele falou bem, falou certo, sem dúvida alguma, mas eu continuo pensando, por que Braga Neto foi preso? Ou tem outras razões que nós não vimos, porque parte disso tudo ainda está sob sigilo, ou não faz sentido. Porque se o Braga Neto tentou buscar uma informação, tentar buscar uma informação, gente, não é nada de crime. Eu posso tocar a campainha do Serviço Nacional de Inteligência e falar, olha, eu quero informações secretas aqui, vocês me concedem? Se me concederem, eu não cometi crime nenhum, a não ser que eu divulgue essas informações. Porque quem comete crime é quem me concedeu as informações. E se ele foi só perguntar, ele não fez nada de errado. Por isso que eu digo, talvez haja outras motivações que a gente não sabe. Fala, Elias. Bom, primeiramente eu acho legal falar que antes de entrar no ar, estava aqui uma discussão acalorada e eu estava preocupado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrar nesse debate aqui como um cientista político? Mas concordo, eu entendo que o presidente deveria ter passado, sim, nessa semana a presidência da República ao vice-presidente Geraldo Alckmin.
porém faço uma análise a respeito. Eu acho que isso é um sinal de que Lula não quer Alckmin em 2026 como seu vice. Então a gente entende dessa forma. O outro ponto também que eu também fui crítico é justamente a falta de informação que não teve essa semana. Você tinha um presidente internado que estava no exercício do mandato e que simplesmente eu pelo menos não vi, só se os meus amigos aqui viram, mas eu não vi um líder do partido, a presidente nacional do partido, vir a público explicar o que estava acontecendo com o presidente. Então, sem dúvida alguma, essa semana todo mundo, toda a opinião pública ficou no limbo. Foi muito legal ver o presidente aqui, bonito, com o chapéu ali, provavelmente do Panamá, chique, né? E falando bem, trazendo essa questão do Braga Neto. Acho que ele foi muito cuidadoso com a fala do Braga Neto também. Agora, a gente tem essa análise política do momento em que ele também não passou o bastão. Eu entendo que foi justamente para manter esse empoderamento. Eu sou o presidente, eu estou no exercício da função, mas, como bem colocou, né? Poderia não estar tão bem como parece. Aliás, né? Inicialmente foi dito que era um simples acidente doméstico. Agora a gente já sabe que não foi um simples acidente doméstico, né? São 2 intervenções na cabeça. Evidentemente, a gente não pode entrar muito no detalhe porque não sou médico, não sei, mas eu entendo que uma intervenção como foi feita, uma depois a outra, não foi algo simples, né? Então, cabe a gente aí acompanhando os próximos passos. E o presidente, quando ele fala nessa entrevista coletiva, ele dá a entender muito mais a respeito da gravidade do que os próprios médicos. Porque os médicos, eles têm uma cautela toda de manifestar ali as questões envolvendo o presidente de uma maneira que tranquilize a população. O presidente, ele já falou de outro jeito, Acácio. Ele já falou o seguinte: quando eu comecei a sentir dor de cabeça, que eu fui para o hospital e fizeram um exame e os médicos mandaram eu vir urgentemente para São Paulo, eu entendi a gravidade do problema. Ou seja, o presidente deu a entender de que o negócio era mais grave do que parecia, em relação, claro, comparando a maneira como diziam os médicos. E aí me chamou a atenção, Gesualdo, um trecho dessa fala do presidente, depois não sei se a gente consegue recuperar, que é no momento em que ele começa a falar sobre o governo, de que na gestão passada não tinha um governo, tinha uma praga de gafanhotos, alguma coisa assim, e que tudo que ele espera é que ele entregue, olha só, que ele entregue o Brasil democraticamente, alguma coisa assim, em 31 de dezembro de 2026. Quando ele fala essa data, em outras palavras, não sei se é exatamente nesses termos, mas quando ele fala que ele quer entregar o Brasil em 2026, dá a entender de que ele vai pendurar a chuteira, de que ele não vem para a reeleição. E aí? Você acha que esse problema de saúde do Lula pode gerar nele uma convicção de que missão cumprida na presidência da República? Vamos lá, primeiro... Ele não venha para uma reeleição? Primeiro, ao homem Lula, ao ser humano Lula, nossos votos de pronta recuperação. Né? É repugnante imaginar que, por conta de ideologia, alguém deseja o mal ao outro, como a gente tem visto em alguns posts. Isso é repugnante, principalmente vindo de quem se proclama cristão. Quanto a ele pendurar ou não as chuteiras agora no final de 2026, eu acho que foi mais um jogo de palavras. Ele quis dizer que aquela gestão dele termina, mas que não necessariamente termina a sua vida política. Claro que em evoluindo o quadro dele para uma situação negativa, e não me parece que é o caso, quando a gente ouve o Lula falando nessa entrevista, o tom da voz, o modo da voz, pelo menos num primeiro momento, deixa muito claro que não há sequelas. Pelo menos esse sequelamento desse acidente não haverá. Mas a evolução de um quadro de uma pessoa que já tem uma idade um pouco avançada pode debilitá-lo até 2026. Mas não vejo que isso é um sinal, essas palavras dele são sinais de que ele encerrará a sua carreira política. Por outro lado, só fazendo um gancho sobre o Braga Neto, talvez eu seja um dos poucos aqui que discorda, acho que foi malabarismo jurídico, não existe fundamentação jurídica para a decretação daquela prisão, é justicialismo, e a gente está assistindo o que nós vimos lá atrás. Métodos lavajatistas, idênticos. E o que é curioso, aqueles que tanto aplaudiram, agora são vítimas. E aqueles que criticavam, estão silenciosos. Ou aplaudindo. Pior, né? Pior, vou aplaudir. É pior.
E aí? Peraí, vamos voltar pro negócio do Braga Neto, porque aquele assunto lá me chamou Peraí, Pacheco. Você... Já se chamou atenção a fala do Pacheco, viu? Você é advogado, Pachecão, advogado, criminalista, dos mais brabos aí da advocacia criminal. Se tem um cliente seu que ele vai preso preventivamente, ancorado simplesmente uma delação premiada do delator, você ia concordar com essa prisão, meu amigo? Não, certamente eu não concordaria e iria buscar todos os recursos possíveis perante o Poder Judiciário para derrubar a prisão. Essa é uma prisão que foi decidida por um único ministro, o relator do inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes. Eu entraria com uma medida para tentar reverter a decisão no pleno do Supremo. Tá? Em relação aí ao estado de saúde do presidente Lula, eu queria só fazer uma observação. Essa queda dele foi no final de outubro. É muito comum, eu estive conversando com alguns médicos, é muito comum que o paciente só venha a sofrer esse tipo de intercorrência que o presidente teve, de sangramento, etc., após 40, 50 dias da queda. Isso é normal. Eu estive com o presidente no dia 6, sexta-feira, e ele estava perfeitamente num estado de absoluta e perfeita saúde, e 2, 3 dias depois ele teve o sangramento. Ele inclusive citou esse evento que aconteceu na sexta-feira, foi uma homenagem à primeira-dama. Isso. Pachecão, método da Lava Jato estava certo, então? O método da Lava Jato não estava certo. Agora o Supremo está. O método da Lava Jato era o seguinte: era prisão preventiva como forma de fazer as pessoas confessarem o crime. Era uma tortura psicológica. Quando o cara confessava o crime e entregava a outras pessoas, fazia a delação premiada, ele era solto. Aconteceu com o Mauro Cid. E ele estava preso, delatou e foi solto. Aconteceu com o Mauro Cid e eu acho que está errado. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. A esquerda tem errado. A esquerda esqueceu, parte da esquerda esqueceu o que aconteceu lá atrás. E, ao validar essas ilegalidades de agora, estão também plantando para o futuro. Porque amanhã pode acontecer de novo com esse grupo político. Então, eu entendo que quem é democrata deve sempre procurar zelar e defender a legalidade, e eu vejo uma série de legalidades nesses inquéritos conduzidos pelo Alexandre de Moraes, inclusive no fato dele conduzir os inquéritos. Me parece... Né? Lembrando que essa semana tivemos já formada a maioria, acho que já encerrada, na verdade, a votação. Né? Que concluiu de que ele não é suspeito e não deve deixar o caso. Mas é aquela velha história. O Supremo tem a prerrogativa de errar por último, né? Porque depois do Supremo você vai recorrer para quem? Para o Papa? E foi 9-1. 9-1. O único voto a favor da tese do ex-presidente Bolsonaro foi do ministro André Mendonça. Fala. Esse é o ponto mais importante, na minha opinião, que eu não vejo praticamente ninguém falando. O duplo grau de jurisdição. Todo mundo, se condenado, tem direito a recorrer a um juiz superior ou tribunal superior. Isso está no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8, a linha H está escrito ali. Tá andando muito com a Priscila. Tá andando muito com a Priscila, hein, Diogão? Agora, tem uma série de casos que acontecem no Supremo e que não estão sendo respeitados nesse lado. E quando o Brasil assinou esse pacto, que foi só em 1992, ele assumiu que aquela condição que fosse mais favorável ao cidadão, a que estivesse na lei brasileira ou no pacto, é a que prevaleceria. Isso pode mudar muitas das coisas que já foram acontecendo até aqui. Mas para ter duplo grau de jurisdição, você tem que esvaziar completamente a competência originária do Supremo. Tá? Ninguém pode ser, para prevalecer esse entendimento, o Supremo não poderia ser a última voz, né? A primeira e última voz. Ou eventualmente, se for por um grupo, como é que chama quando você tem dois grupos no Supremo? Uma turma. Ou por uma turma, depois pelo plenário. É o pleno, né? O pleno julga. Talvez isso. Mas no mínimo, um duplo grau de jurisdição por uma instância superior. Isso é fundamental. Salvo engano, esses inquéritos, eles vão ficar na primeira turma, que é a turma do Alexandre. E aí o recurso
sobre eventuais decisões, caberia para o Pleno. Acontece que há também um entendimento, por exemplo, nesse caso do Braga Neto. Há um entendimento no STF de que não cabe habeas corpus para o Pleno contra a decisão de ministro ou de turma. O último habeas corpus que foi conhecido contra a decisão de ministro foi de minha autoria. Pachecão. Mas há 15 anos atrás. Que era outro Supremo. Era outro Supremo, eram outros ministros. Outra composição. E depois desse meu julgamento, aliás, já no julgamento desse habeas que eu impetrei, eles anunciaram que era a última vez que eles iriam conhecer de habeas corpus contra a decisão de relator. No caso, era uma decisão do Joaquim Barbosa, como era muito ruim mesmo, eles resolveram... Significa o seguinte, Cássio, que o direito do habeas corpus, se você for pesquisar, ele está no artigo 5º, é constitucional, é cláusula pétrea, uma garantia fundamental. Só que tem uma classe de pessoas que não tem essa garantia fundamental, que são aqueles que são julgados originalmente no STF. Mas a gente tem que olhar um fator que hoje a gente não discute, mas há 10 anos atrás, se você perguntasse para qualquer deputado, para qualquer senador, para qualquer ministro, você quer ser julgado só pelo Supremo em única instância, em instância originária, ou por um juiz de primeira instância, 99% deles diriam que só pelo Supremo. O Supremo mudou, exatamente, por isso que era foro privilegiado e ninguém discutia essa coisa hoje de... o foro é desprivilegiado. De segundo grau de jurisdição no Supremo. Então mudou a circunstância. Também não dá pra gente ir mudando as regras do jogo de acordo com as circunstâncias. Até porque antigamente o deputado, o senador, eles tinham o foro no Supremo Tribunal Federal, mas o processo só era instalado verdadeiramente, a denúncia só era recebida e o processo poderia tramitar se a Casa Legislativa a que o deputado ou o senador pertenciam autorizasse. Então, no fim das contas, o sujeito era o deputado, o senador, essas pessoas que têm constitucionalmente direito ao foro por prerrogativa de função, os processos não andavam porque as casas legislativas não permitiam. Essa regra caiu. E aí o Supremo passou a julgar efetivamente as pessoas e passou a julgar... Essa regra caiu em termos, né? O Supremo que criou uma jurisprudência. Essas regras não importavam. Primeiro, se uma pessoa preferia ser julgada no Supremo aqui e ali, ao réu não cabe escolher onde vai ser julgado. Então, juiz natural, né? Outro esse argumento não vai. Juiz natural. E segundo, até então, ninguém via sido condenado pelo Supremo. Essa é a realidade. Agora que tem gente condenada, está na hora de acordarem e recorrerem ao Pacto de São José da Costa Rica e falarem: eu quero o segundo julgamento, se não o primeiro, se ele é o último. Se não é nada acima do Supremo, esse julgamento tem que ser anulado e começar de novo. Tem uma coisa aí em relação aqui uma dica para os criminalistas. Tem uma coisa aí em relação ao foro privilegiado, que é uma mudança de entendimento ao longo do tempo também, em relação à extensão do foro privilegiado. Porque a gente tinha uma súmula 294, se eu não me engano, que é desde da década de 60, sei lá de que ano, mas há muitos anos, valendo, que era a seguinte, de que se o cara tem um foro por prerrogativa e ele deixa a função, aquele tribunal superior continua julgando o cara. Só que essa súmula foi cancelada em 98, 99, se eu não me engano. Já mudou. Então, calma, foi cancelada, calma, estou no meio da história ainda. Foi cancelada, ou seja, o cara deixou o cargo importante, ele tira o processo dele do STF e vai lá para a primeira instância. Só que vejam só, cancelaram um cancelamento, porque daí agora, há cerca de 5, 6 anos, isso mudou de novo. Coincidentemente, ali nos anos 2017, 2018, se eu não me engano, foi que eles ressuscitaram aquele entendimento anterior. E é por isso que agora, senhor Pacheco, pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, mas que tinham, estão sendo julgadas. Em relação a essas, eu até entendo. Mas tem muita gente que nem tem e nem teve, que está no Supremo Tribunal Federal. Mas a gente tem que olhar... Aí é outra crítica, e aí? Essa revogação da revogação aconteceu pelo seguinte: o ex-governador de Minas Gerais, o Azeredo, ele estava sendo processado por aquilo que foi o embrião da prática que depois foi investigada na ação chamada do Mensalão, que ele teria praticado em Minas Gerais. Ele era deputado federal, então o foro era o Supremo.
às vésperas do julgamento dele no Supremo, já antevendo que o Supremo havia mudado e que muito provavelmente ele seria condenado, ele renunciou ao cargo de deputado federal. E aí a ação desceu para a primeira instância e começou tudo de novo. Então, aí, a partir disso, o Supremo mudou o entendimento. A mesma coisa, aquele Cunha Lima... Ronaldo Cunha Lima da Paraíba. Cunha Lima, que atirou dentro de uma churrascaria, atentou contra a vida do então governador Tarcísio Buriti, lá no Rio Grande do Norte, né? Não, Paraíba. Não, Paraíba. Também, ele foi processado no Supremo e aí, na hora H, ele renunciou para ir a júri. Ele já faleceu e nunca foi julgado. Fala, Cássio. Não, era um pouco isso. Eu só queria aproveitar o gancho que o Pacheco acabou de assumir que o mensalão existiu, né? Não, é bom que se frise. Que o mensalão existiu. É bom que se Eu não frise. falei, não, senhor, de maneira alguma eu falei que o mensalão existiu. O processo existiu. O processo existiu. O mensalão é uma lenda brasileira. É um Saci Pererê. Nunca teve mensalão? Nunca. Não, o mensalão, como colocado na ação... Nem de Eduardo Azeredo teve? Como colocado na ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal, não existiu. Mas a euforia falácia inventada por um acelerado, que é o Roberto Jefferson, que em boa hora agora foi condenado a 9 anos de prisão. A euforia e a postura do Pacheco dizem muito agora, viu? E tem uma coisa que o Pacheco disse textualmente: delação premiada não serve para colocar ninguém na cadeia. Isso você falou. Portanto, se é isso que levou à prisão do Braga Neto, não tem sentido. A não ser que haja alguma outra coisa que nós exatamente. Não, Diogo da Luz. Vamos lá para a Priscila falar. Não, eu realmente falei isso e reafirmo. Se o único elemento for a delação premiada, a prisão, a meu juízo, ela significa o seguinte. Ela não é legal. Ela é ilegal. Significa o seguinte: o Pacheco chegou aqui achando que a prisão era certa, mas eu trouxe uma tese ao final ele já dobrou o Pachecão. Mas fala lá. Para você ver que eu sou um cara de mente aberta. Estou disposto a mudar. Como o Tarcísio de Freitas você voltou atrás? Tarcísio de Freitas voltou atrás das câmeras. Tanto eu falei aqui da necessidade. Ouviu, né? Ô, Pacheco, eu vou te ajudar. Deixa eu falar, eu vou te ajudar. Tarcísio de Freitas assiste o Tá na Roda. Um abraço. Um abraço, governador. Ô, Pacheco, fala, Priscila. Eu vou te ajudar a quebrar essa tese, tá? Só um minuto. Lá na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, no artigo 2º, parágrafo 1º, ele diz sobre o crime de obstrução da justiça. Então, Koba, a gente pode ter, de fato, o fundamento dessa prisão na delação, o que eu acho que não foi só. Por quê? Porque se a pessoa está sendo coagida e ela é pessoa importante no processo, além da gente ter esse crime que tem uma pena até 8 anos, o que comportaria a prisão, a gente também tem a coação no curso do processo. Então, eu não sei em que termos, né? Então, o Mauro Cid, na verdade, eles não estão eu não estou falando que foi isso, tá? Só para a gente entender se possível fosse, né? Ou se é. Então, a gente tem uma pena até 8 anos. Então, se ficou entendido que houve uma forma de obstruir e essa obstrução é crime que comportaria nesse pedido que seria e foi entendido ilícito, aí de fato comportaria a prisão preventiva e ela não estaria baseada na delação premiada e sim numa vítima que teve esse pedido no curso de uma investigação. Aí a gente dependeria de uma outra interpretação. A gente dependeria de uma outra interpretação. Que o ligar para o pai do Maurício para perguntar, delatou? O que foi que ele disse? Essa pergunta pode ser entendido como coação, como interferência, sem nenhum tipo de pretensão de mudar o que foi dito ou não. E aí, uma pergunta? E uma outra coisa que eu quero dizer. A gente tem no Código de Processo Penal também, Koba, medidas cautelares que são diversas da prisão. Então... poderia só proibir ele de falar com o pai do Maurício. Lá no artigo 282, há uma ponderação de necessidade, né? É uma das coisas. Inclusive, a pessoa que vai ser presa também pode ser chamada a se manifestar sobre esses pedidos de prisão que são feitas. Então, eu não sei se havia, de fato, uma gravidade, né? A gente não tem acesso a... Teve um tenente-coronel aí que está envolvido nessa história também, e contra ele foi dado uma cautelar. Tem várias cautelares diversas da prisão acontecendo para muitas pessoas. Agora eu quero saber uma coisa para a gente fechar esse tema aqui. Um dos fundamentos que estão constando, não da manifestação da PGR, mas da decisão do STF, é de que isso poderia gerar
uma combinação de versão entre os acusados. E isso não é a primeira vez que consta numa decisão desses casos aí do STF. Ou seja, isso está muito claro como um entendimento formado na Suprema Corte de que os réus não podem combinar a versão, Pacheco. Uma barbaridade, uma barbaridade. É óbvio que os réus podem conversar, que os réus podem, faz parte do amplo exercício do direito de defesa, que os réus possam se falar, que os réus possam falar, ó, não, eu e você estamos sendo acusados de tal coisa. Fala, poxa, Coba, não foi isso que aconteceu. Aí você fala, não, Pacheco, foi. Então a gente vai trocando ideia. E outra coisa. Isso é absolutamente comum. E os advogados, nós que militamos na advocacia criminal, os advogados conversam também entre si. Isso faz parte. Não tem nenhuma irregularidade nisso. Isso faz parte do exercício do amplo direito de defesa que deve prevalecer no Estado democrático. E, Acácio, há quem diga o seguinte, se o réu, o investigado, ele pode ficar em silêncio, esse é um direito constitucional, há um corolário desse direito que seria justamente o direito de mentir. Sim, da nota. E dentro do direito de apresentar suas versões como até direito à ampla defesa, estaria justamente o direito de conversar com outros réus. Só que assim, não está escrito em lugar nenhum, nem no Código Penal, nem na Constituição, nem em lei nenhuma no Brasil, que não podem conversar os réus e nem combinar versões, mas o Supremo está aplicando esse entendimento. E o réu pode mentir, o que não quer dizer que o juiz vai acreditar na mentira. Claro. Nós falamos lá atrás, vale repetir, as provas num processo, especialmente no processo penal, são analisadas de forma conjunta. Por isso que o testemunho, o interrogatório do réu, ele pode estar em total dissonância, pode ser totalmente diferente de todas as provas, e o acusado, o réu, não terá nenhum prejuízo em virtude disso. No que diz respeito a essa questão de mentir, o próprio Supremo, há uns anos atrás, ministra Carmen Lúcia era presidente do Supremo, deu uma atropelada nessa questão. Ela puniu de alguma forma um réu que supostamente mentira, ela disse que o réu não podia mentir e ela mesma acabou voltando atrás, o Supremo acabou voltando atrás dizendo, olha, não há nada que diga que ele não pode mentir na Constituição e no Código de Processo Penal. Nesse sentido, dentro do que o Pacheco disse, contraditório e ampla defesa, dentro da ampla defesa pode haver uma combinação de versões entre o acusado, até porque o delegado conversa com o promotor conversa com o juiz, seria uma discrepância muito grande, seria uma força demais para um lado e uma fragilidade demais para outro, se não existisse essa possibilidade de conversa, de combinar tese, de combinar análise de provas e assim supostamente. Acho que um grande problema que a gente tem, o Pacheco citou mensalão, Lava Jato, agora esse inquérito, é exatamente esse. As pessoas estão polarizando o processo, estão polarizando a Constituição e isso é prejudicial para a sociedade. Porque hoje você concorda com isso porque é alguém que você admira. Amanhã esse mesmo entendimento pode ser utilizado para prejudicar não só quem você admira, mas você mesmo. Agora, uma coisa para fechar, Gesualdo, sabe o que acaba acontecendo então? É que o único lugar onde os réus não podem combinar a versão é no processo que está no Supremo Tribunal Federal, ou nas investigações que estão no Supremo Tribunal Federal. Porque em diversos, milhares de outros processos criminais, outros inquéritos policiais, outras investigações no Brasil acontecendo hoje, nesse momento, os réus, os investigados, os presos estão livremente combinando a versão, porque isso é direito do cidadão, acreditem, é direito do cidadão dentro da ampla defesa. Mas a gente tem uma classe de investigados, que são aqueles que estão debaixo da competência do Supremo, que esses não podem. Os outros milhares podem, mas esses não podem. A gente está criando cidadão de primeiro e segundo grau, de primeiro e segundo escalão, Gesualdo. Posso só colocar uma ponderação antes? A gente estava discutindo aqui antes do programa, mas isso que a gente tem visto no Supremo pós-mensalão, Lava Jato e agora é algo que nós, advogados, vivenciamos diariamente na nossa atuação. Existem juízes de primeira instância que fazem isso, existem tribunais de justiça que fazem isso. Mas são exceção, Só né? jogaram o holofote agora a atropelos que existem no dia a dia. Mas são exceção, Acácio. No geral, a maioria ainda é defensora de prerrogativas da advocacia, de direito à ampla defesa, não é, Priscila? A gente tem um ou outro que, a vez ou outra, pratica um atropelo desse.
Sabe, Koba, parece clichê, parece lugar comum falar que o Supremo Tribunal Federal tem criado algumas jurisprudências ao arrepio contrário à lei. Mas assim tem sido. Não bastasse esse exemplo que você nos traz, eu e o Pacheco já conversamos aqui da outra vez, o Supremo querer prevalecer o seu regimento interno em detrimento do Código de Processo Civil. O Supremo fazer valer regras de suspeição e impedimento diferente do que a legislação prediz. É como se lá houvesse um código próprio, uma legislação própria, e como se o regimento interno deles prevalecesse sobre qualquer lei, e não prevalece. Acima do regimento existem as leis que regulamentam os processos. Exatamente o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e o Estatuto da Advocacia, que prevê expressamente o direito do advogado fazer sustentação oral e que o Supremo tem tolhido. Estatuto da Advocacia, que é lei federal, lei 8.906 de 94. E regimento interno do Supremo, que não Supremo é lei federal. Não é lei federal. Então, na hierarquia das normas, obviamente a lei federal deveria prevalecer sobre o regimento interno do Supremo. E aí, mais uma vez, eu vou ter que repetir. O Supremo é o que tem o privilégio de errar por último. Porque o que eles falam... Você citou até, o Pacheco, o Roberto Jefferson. Você citou até o Roberto Jefferson, que foi condenado essa semana com julgamento acontecendo no plenário virtual, Priscila. Só para vocês entenderem, o plenário virtual não é um plenário no metaverso, onde as pessoas se encontram. Não, o plenário virtual é uma plataforma, é um e-mail, é uma pasta, que eles vão colocando votos lá e o advogado, para se defender, ele grava um vídeo. Ele grava um vídeo e ele manda lá por e-mail. O CNJ alterou, agora a resolução vai ser assim para toda sustentação oral. E aí o CNJ deu essa... todos os tribunais do país, segundo o CNJ, vão poder adotar essa forma de sustentação oral do advogado. Que não é presencial, não é ali na hora, seja pessoalmente ou seja de maneira virtual. É uma sustentação oral que o advogado tem que gravar e mandar previamente para o judiciário. Aí o juiz, claro, o desembargador, o ministro... 2 horas da manhã, ele não tem o que fazer, tá com insônia, ele vai lá ouvir o Gesualdo, que o Gesualdo gravou ali para falar ali. Pô, se o cara não quer te ouvir ali de viva voz, quem que acha que ele vai escutar sustentação oral gravada? E tem uma coisa, Priscila. É uma barbaridade. A juíza até atendeu o telefone. Tem uma coisa, Priscila. Você sabe que essa resolução do CNJ foi aprovada sem a presença dos representantes da advocacia na composição do CNJ. Ou seja, é uma decisão que não teve participação da cadeira da advocacia Isso aí é tolher, garantia constitucional. É o STF dando exemplo, né? Você está podendo no STF, vai multiplicando agora. Só que eu acho que cada vez que você aceita, é mais uma coisa que sai por goela abaixo da gente, concorda? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar que são garantias fundamentais. E a garantia não é pro João nem pro José. Quando a gente vai lá pleitear que a gente seja ouvido, é um direito constitucional para toda e qualquer pessoa. A gente não separa o João do José. Agora, o fundamento dado para essa resolução, que é um absurdo, a gente vai lutar contra isso, eu espero, né? É de que ganharia tempo. Então, ao não nos ouvir em nome do investigado, do averiguado ou das partes, eles estariam ganhando tempo. Mas olha só, Pri. Não, eu não concordo. Rapidinho. Quem vai decidir se a resolução do CNJ é constitucional ou não? O Supremo, que já tem precedente favorável. Não, mas o próprio Supremo fala disso. Não, a gente vai ter que acionar os deputados, Poder Legislativo. Não vai ter como a gente ficar dependendo de interpretações a cada semestre. Cada semestre, agora eu quero tolher esse direito, agora eu quero tolher outro. Eu acho que a gente vai ter que fazer frente aí aos deputados, né, federais. Eu faço votos de que eu faça a composição dessa caravana, porque a gente está falando com direitos fundamentais. A gente não pode brincar, não é uma brincadeira. É um direito que a gente lutou para ter na Constituição de 88.